Oi pessoal, meu nome é Bruna, eu sou mãe da Maria Clara, de 5 anos, do Estevão, de 3 e do Benjamin, de 1 aninho. E hoje eu vim aqui para contar para vocês de um milagre muito especial que aconteceu na minha vida, que é esse milagrinho aqui, ó. O nome dele é... Estevão! Olha como ele é lindo, gente. Se eu não tivesse um milagre, ele não estaria aqui nos meus braços. Mas eu quero gravar esse vídeo para te mostrar que tudo é possível, né? Que para Deus nada é... É possível! Tudo é possível. Fala, tudo é possível. Tudo é possível! Isso. Gente, vou resumir um pouco a história, mas quando eu fiquei grávida do Estevão, assim que eu tive a notícia, que eu confirmei que eu tava grávida, eu comecei a ter alguns sangramentos, né? E a gente tava muito feliz com a notícia que a gente ia ter um bebê, mas eu comecei a ter sangramentos e assustada ali, eu chamei o meu marido e ele falou assim, não fica com medo, né? A palavra que nós vamos guardar no nosso coração e que nós vamos confessar é 1 Coríntios 15, 57, que diz, onde está a vitória da morte? A morte foi vencida. Nós começamos então a orar, esse bebê não vai morrer, porque a morte já foi vencida. O Senhor nos deu um bebê e ele vai sobreviver. Então eu procurei a médica, fiz o exame e no primeiro exame que eu fiz, a médica disse assim, olha Bruna, a gente não sabe dizer o porquê desse sangramento, né? Porque dali em diante eu comecei a ter muito sangramento. A gente vai ter que esperar e ver se o bebê vai escapar, né? Se a gravidez vai vingar, mais ou menos assim ela diz. Então não tem o que fazer. Vai pra casa, fica de repouso e espera. Nesse tempo, eu e o meu esposo, a gente ficou orando e declarando, né? Então a gente ceiava juntos, a gente orava juntos e dizia, esse bebê não vai morrer. E teve uma palavra muito especial também que a gente recebeu, né? Que a gente guardou no nosso coração e ficamos confessando durante esses 10 dias ali, que foi quando Jesus disse, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu declarava assim, eu posso estar vendo a morte descendo aqui através desse sangramento, mas Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se esse bebê chegar a morrer, ele vai ressuscitar, porque para Deus nada é impossível. Então eu comecei a orar isso, né? E depois de 10 dias, aí acho que, se eu não me engano, uns 8 dias depois, né, de muito sangramento, eu voltei na médica, tinha parado o sangramento e eu voltei. E ela, na mesma clínica, né, e ela encheu o olho de lágrima, ela tinha visto o exame anterior e ela já costumava me atender quando eu tive a Maria Clara. E ela falou assim, Bruna, eu tenho uma má e uma boa notícia para você. E ela começou a se emocionar, ela disse assim, olha, a má notícia é que aquele bebê que estava dentro do seu útero, eu não tô vendo aqui. Mas a boa notícia é que seu útero tá como se você não tivesse perdido uma gota de sangue. Eu não sei explicar o que aconteceu. Ele tá perfeito. E eu tô vendo um folículo aqui nas suas trompas, mas eu também não sei dizer se você tá grávida. Na verdade, não tá, porque não tá dentro do útero. Gravidez é quando tá dentro do útero. Mas quando ela disse assim, eu sabia, eu criei no meu coração que era o meu filho, né? Que ele só estava em outro lugar, porque Deus estava me mostrando que ele tinha ressuscitado, porque era a palavra que eu estava confessando. Ainda que ele morresse, ele iria ressuscitar, né? E aí ela falou assim, agora, né, vamos ver como vai ser, né? Não sei se vocês querem tentar namorar para ver se engravida. Ficou falando assim, né? E a questão foi que a gente voltou cheio de fé que o bebê estava ali. A gente só esperou, não tivemos nada para poder falar que foi que a gente tentou novamente, né? Mas eu me lembro que a gente já saiu dali muito feliz, confiante de que o Estevão tava ali. Só que a barriga não tinha, eu tava na época ainda tava bem magra assim, e eu não tinha barriga, a barriga não aparecia e as pessoas começavam a perguntar como tá a gravidez? E eu dizia, tá tudo bem, tá aqui desenvolvendo. E aí eu me lembro que a minha médica tinha dito assim, olha, se você estiver grávida mesmo, daqui 15 dias vai confirmar. Tem que subir esse o hormônio aí que identifica a gravidez, né? E aí a questão foi que eu esperei exatos 15 dias e fiz o exame para confirmar a gravidez. E quando eu fiz o exame, ele deu negativo. Aí eu refiz negativo. Fiz 3 vezes, fiz de sangue e de farmácia, e todos negativos. E no dia seguinte eu tive um pequeno sangramento. Aí eu pensei,
não sei o que tá acontecendo, Senhor, mas o Senhor me prometeu que o meu filho iria ressuscitar. E eu tô sangrando de novo. Eu não sei como vai ser, porque parece que é o fim, né? Parece que eu tenho que dar a notícia aqui, que morreu mesmo, que não tem bebê aqui. Mas o Senhor disse que eu vou ter. E aí eu me lembro que mesmo diante daquele sangramento eu continuei crendo, né? Eu falei, eu creio que Deus me deu meu bebê. E parecia uma loucura, porque aparentemente eu não tinha barriga, aparentemente os exames estavam dando negativos. Mas a questão é que passou poucos dias, né? Depois, e foi tão interessante que no dia do aniversário do meu marido, eu fiquei bem enjoada, né? E eu pensei, olha, não tá certo isso, né? Tem alguma coisa errada. E aí eu fui um tempo depois, né? Não me lembro exatamente quantos dias, mas refiz o exame. E quando eu refiz o exame, quem tava lá na minha barriga? Quem? Esse bebê, esse menino, que era um bebezinho, né? Pequenininho. Ele tava lá dentro da minha barriga. E aí eu refiz o exame e deu positivo, né? E foi aquela surpresa. E depois daquele dia... e depois daquele dia o Estevão cresceu, cheio de saúde. E a gente voltou na médica, né? E é interessante que o tempo de gestação era exato do momento da ressurreição, assim, né? De quando ele ressuscitou. E a gente viveu esse milagre tão precioso que foi... nunca imaginei viver isso, né? Mas que um bebê ressuscitar dentro da minha barriga para a glória de Deus. Então, o Estevão hoje ele é um testemunho, sabe? Ele é uma criança muito especial. Ele é alegre, né, filho? Cadê o sorriso? Ele é um menino tão precioso, tão sensível a Deus, né? Ele é tão carinhoso com a irmã, com o irmão. E ele faz a diferença na nossa família. E eu fico pensando assim que a nossa fé guardou a vida do Estevão. Talvez se a gente tivesse aberto mão, perdeu mesmo e já desanimasse, talvez a gente não estaria vendo, né? Não poderia conviver com o Estevão como a gente convive hoje, né? E desfrutar da vida dele. Então eu quero te encorajar, você que está assistindo esse vídeo, se você tem passado por momentos de lutas, momentos de falta de esperança, por alguma enfermidade, né? Por alguma situação que você precisa de um milagre, eu quero te encorajar. A Maria Clara tá aqui, ó. Aparece aqui, filha. Tem até um vídeo que eu gravei do testemunho dela. Ela foi o meu primeiro milagre. Que ela foi, chega aqui mais pertinho. Porque ela é mais velha. Ela é a mais velha, né? E ela, olha que linda, essa princesinha que Deus me deu. Foi o primeiro milagre que a nossa família viveu, que ela foi curada da síndrome do cromossomo 18. E o Estevão foi o milagre da ressurreição. Então eu quero te encorajar. Se você... O Benjamin não foi nenhum. O Benjamin já é o milagre da alegria, né? Da família. Ó. Então eu quero te encorajar. Se você precisa, né, de um milagre hoje, que você acredite que Deus, ele pode fazer tudo, que para Deus nem a morte ela é um empecilho, né, para você desfrutar. Espera aí, gente. Da plenitude de Deus. Então, que você creia que Deus pode agir no impossível na sua vida, que Deus pode vir hoje socorrendo você. Apegue-se à palavra de Deus, que eu digo para você, guarde a palavra, os versículos de fé, né, dos milagres que Jesus fez, guarde isso no seu coração, apegue-se a Ele e apegue-se à fé. Então guarde a sua fé, creia que para Ele nada é impossível. Que esse testemunho enche o seu coração de fé e que você acredite que se isso aconteceu na minha vida, vai acontecer